E aí, pessoas que são inteligentes o suficiente para não se envolver com as tríades chinesas? Tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi passar um pouco de calor e caminhar pela área de Changde, que é uma região antiga aqui de Xiamen, por ter sido um porto que conectava ao rio Pérola e ao mar aberto. Mas também porque gravaram a série The Knockout por aqui, que fez muito sucesso na TV chinesa. Essa série conta a história de um policial que investiga as tríades chinesas, que tiveram muita importância na região de Guangdong, justamente pela conexão do mar e o tráfico de ópio, o tráfico de pessoas e por ser vizinha de Hong Kong. Esse policial investiga as tríades por mais de 20 anos, mostrando aí que, no fim, a polícia não é eficiente, já que as tríades continuam por aqui até hoje. E não se esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer, já deixa um like, um comentário também, porque senão eu vou acabar sendo ameaçado por alguma tríade cantonesa, já que eu sempre esqueço de pedir. As tríades, que em chinês chama Sanhe Hui, surgem como sociedades secretas na China lá pelo século 17. E eles têm esse nome porque seria a união entre o céu, a terra e a humanidade. Já no século 19, as tríades cresceram muito com o tráfico de ópio, que vinha da Índia, na época uma colônia do Império Britânico, sempre lembrando aí Rainha Vitória, a maior traficante de drogas da história. E as tríades começam a sua expansão para outros países através da diáspora chinesa. Nessa época rola aí uma maior abertura da China, que estava fechada por séculos. Inclusive, por muito tempo era proibido sair da China, sob o risco de pena de morte na volta. Com essa abertura, a China começa a exportar trabalhadores para a Europa e para os Estados Unidos. Vão também membros das tríades, que expandem seus negócios em outros continentes, e não só para trabalhar com crime organizado, mas para auxiliar os chineses que migraram para outros países, com emprego, casa, saúde, etc. Inclusive, boa parte do que a gente conhece como comida chinesa é dessa região aqui de Jiangmen. Tem que ser que nem chinês e ir se metendo, porque se esperar... Porque milhões de pessoas saíram daqui para ir trabalhar em outros países. E eles acabaram voltando para cá gerações mais tarde e construíram casas na região de Kaiping, que é por cerca de 1 hora de onde eu moro, com uma mistura de arquitetura entre arquitetura europeia, estadunidense e chinesa, que é bem interessante. Um dia eu também tenho que gravar um vídeo por lá. Durante a Primeira Guerra Mundial, a China enviou aí cerca de 140 mil homens para ajudar no esforço de guerra, na esperança de sentar na mesa de negociações após o fim do conflito. O que não aconteceu, além dos europeus decidirem que Qingdao, que então era uma colônia alemã, passaria para a mão japonesas. Dentro da China, além de crime organizado, as tríades trabalhavam para derrubar a dinastia Qin, que era de origem manchu, e reinstaurar a dinastia Ming, já que boa parte das tríades era formada por Hans, sendo a Tiandui Hui, ou Sociedade Han, uma das mais conhecidas. Existe aí uma lenda de que 128 monges Shaolin foram ajudar o imperador Qin contra a invasão de bárbaros e eles saíram vencedores. Mas o imperador os acusou de planejar uma rebelião, destruiu o templo deles e matou quase todos os monges, sobrando somente 5 que iniciaram a primeira tríade lá no século 17. Você podia ter umas instruções em inglês para eu saber o que eles estão explicando aqui, né? Já durante a Revolução Taiping, que matou mais de 20 milhões de pessoas, e eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre essa revolução, as tríades se juntaram com o grupo revoltoso que queria derrubar a dinastia Qin, mas não tiveram sucesso. A Revolução Taiping foi uma revolução contra a dinastia Qin, contra a presença do cristianismo e de estrangeiros na China. Não tão forte quanto foi a revolta dos Boxers, mas com ideias semelhantes. O cara que estava por trás da Revolução Taiping disse que sonhou uma vez que ele era Jesus e que ele tinha poderes, etc. Já no fim do século XIX, Sun Yat-sen, ou Sun Yat-sen,
que é como a gente conhece fora da China, foi um dos líderes aí da derrubada do Império e o primeiro presidente da República da China. Ele também contou com o apoio de várias tríades nesse processo revolucionário, daqui de Guangdong, Hong Kong e Fujian. E tanto o Partido Comunista quanto a Kuomintang, que eram os nacionalistas, do qual o Sun Yat-sen era o líder até ele falecer em 1925, todos usaram serviços de tríades ou gangues, sendo a Gangue Verde de Xangai a mais famosa, porque de um lado eles controlavam o tráfico de ópio e muitos sindicatos, tendo um poder de barganha muito grande com as empresas, que era usado pelo Partido Comunista aí na tentativa de melhorar as condições de trabalho e na organização de greves, e também usado pela Kuomintang, que se juntou com eles no massacre que rolou em 1927 em Xangai, quando forças das tríades se juntaram com a ala direita da Kuomintang para perseguir e matar membros do Partido Comunista Chinês, resultando aí na morte de mais de 5.000 pessoas. Inclusive Zhou Enlai estava por lá e conseguiu fugir. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a queda do Império Britânico, as tríades ganham muita força em Hong Kong, Singapura e na Malásia. Até porque esses locais são conhecidos pelos serviços bancários e lavagem de dinheiro, padrão de colônia britânica. Passa, entregador. E lembrando também que o HSBC, que é o Hong Kong Shanghai Bank, foi criado justamente para movimentar dinheiro do tráfico de ópio dentro da China. Hoje, as tríades têm presença em todos os continentes, trabalhando aí com máfia italiana, cartéis mexicanos, colombianos e provavelmente o PCC no Brasil. O Partido Comunista fez várias campanhas contra as tríades, principalmente durante a era do Mao Zedong e Deng Xiaoping, o que reduziu as atividades internas aqui dentro da China continental, mas fez com que muitos membros deixassem a China e trabalhassem em outros países como o Japão. E nesse processo, mais de 300.000 membros das tríades se mudaram para Hong Kong, muitos trabalhando na cidade murada de Kowloon, que eu explico melhor nesse vídeo aqui, tanto que as maiores e mais famosas tríades são de lá, como a San Ye-on, que possui mais de 25.000 membros, a 14K, que possui cerca de 20.000 membros e é rival da San Ye-on, e a Wo Shin Wo, que é a tríade mais antiga de Hong Kong. Todas estão envolvidas nos mesmos negócios: tráfico de droga, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, prostituição, mercado de apostas, etc. Todos também trabalharam com o Império Britânico na tentativa de derrubar o Partido Comunista Chinês e recolocar a Kuomintang e Chiang Kai-shek no poder. Chiang Kai-shek foge para Taiwan com o fim da Guerra Civil, mas eles tinham um plano de retornar para a China, com o apoio do Império Britânico e dos Estados Unidos. Hoje, as tríades têm uma atuação menor dentro da China continental, e graças aí aos esforços do Partido Comunista, mas eles continuam trabalhando com organizações menores, mais pulverizadas e que dificultam muito o combate. Sempre nessas mesmas linhas de negócio, principalmente em cidades grandes portuárias como Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Dongguan. Dongguan, inclusive, era conhecida como a capital da prostituição na China pelo crescimento absurdo de empresas e fábricas aqui na década de 80 e pela quantidade de gente que acabou se mudando para cá. Só a prostituição, que é ilegal na China, é um mercado estimado em mais de 1 trilhão de renminbis por ano. Então as tríades sobreviveram a impérios, guerras mundiais, guerras civis, se adaptaram, se fortaleceram, a ponto de que nem a Yakuza se mete com eles no Japão. E como já dizia o Cacete Planeta, só o crime é organizado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões para outros vídeos. E bom fim de semana, galera.